Olá, eu sou o Thiago Pietrobon e hoje nós vamos falar um pouco sobre mudanças climáticas. Vamos juntos? Desde o início da década de 1950, a ciência evidencia a capacidade humana de alterar o clima em escala global. Mas o que estaria faltando para nós começarmos a tomar ações? De fato, nós já temos toda a tecnologia e os recursos financeiros necessários para contermos a elevação da temperatura média do planeta abaixo de 1,5 graus até o final do século. Pelo menos esse é o resultado das pesquisas, segundo o último relatório do Painel Intergovernamental para Mudanças do Clima, o IPCC, que foi divulgado em março de 2023. Em 23 de julho de 2023, pudemos observar a projeção do relógio do clima sobre a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, marcando o momento exato da mudança para menos de 6 anos até atingirmos essa marca de 1,5 graus, segundo as projeções dos níveis atuais de emissões. Chegaremos ainda em 2023 a 1,2 graus acima da média histórica, neste que deverá ser o ano mais quente dos últimos 12 mil anos observados, levando o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, em 27 de julho de 2023, a oficializar a expressão período de ebulição global. E, claro, também não podemos mais ignorar os impactos de tais mudanças sobre a frequência com que os eventos climáticos extremos têm impactado as nossas vidas. Então, o que ainda estaria faltando para mim e para você começarmos a agir? A quebra das cadeias produtivas, as crises dos abastecimentos, migrações em massa, perda da base da economia são os próximos impactos. Será que teremos que aguardar eles para começarmos a agir? Estamos usando o tempo restante para discussões sobre de quem é a culpa e adiando as ações. A nossa capacidade de prever o futuro diante de tantas mudanças diminui rapidamente, e a única certeza óbvia é que precisamos fazer algo diferente se quisermos chegar a um resultado diferente. Mas ainda assim a inação prevalece. O período de estabilidade e de certeza chegou ao fim, e a ação contra as mudanças do clima significa apenas mitigar, reduzir os fatores que estão acelerando essa mudança e se adaptar, pois o novo normal está aí posto para a gente. Assim, quando falamos de mudanças do clima, nós devemos estar falando sobre o que vamos fazer a partir de agora. Mas não tem como falar de mudanças climáticas sem voltar no tempo. E a gente pode voltar bem no início desse tempo, mais especificamente a 13,8 bilhões de anos atrás, quando tudo que nós conhecemos teve início. O Big Bang trouxe para a gente todas as leis da natureza. E por muito tempo, nós seres humanos não entendíamos muito bem essas regras naturais, mas hoje isso já é diferente. Está cada vez mais claro para a gente como essas regras naturais, como as leis da natureza, vêm impactando o nosso dia a dia. E uma estabilidade dos últimos 12 mil anos fez com que nós acreditássemos que o mundo era bastante estável. Hoje a gente sabe que não. E toda ação tem uma reação. As leis naturais vão continuar atuando, quer a gente as conheça ou não. E é interessante notar como essa história não é tão antiga assim. Foi lá por volta de 1962, quando o livro Primavera Silenciosa foi lançado, que a humanidade começou a tomar conhecimento de todas essas mudanças e todos esses impactos. Foram necessários ainda mais 10 anos até a Conferência de Estocolmo, em 1972, trazer para a discussão, no âmbito mundial, como as ações humanas tinham impactado a vida de todos nós e de todo o planeta. Mas tudo não estava resolvido, não. Depois de 1972, foram mais 20 anos até que a gente conseguisse chegar numa conclusão, num alinhamento mundial, e isso tem muito a ver com a história do Brasil. Afinal de contas, isso aconteceu em 1992, na Rio 92. A Rio 92, ou Eco 92, foi um marco na história de toda a política ambiental mundial, pois foi a maior reunião já realizada da ONU para discussão de temas ambientais, e foi a partir dela que hoje a gente tem toda a base
da discussão sobre clima e biodiversidade. Então, é a partir dali que a gente começa a nossa história muito mais focada em mudanças do clima e de que forma que a humanidade precisa agir para poder combater essas mudanças. A COP, que significa Conferência das Partes da Convenção 4 das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, é uma reunião mundial que ocorre todos os anos, desde a ECO 92, para apresentar estudos e negociar acordos globais sobre o clima e meio ambiente. Em 2023, chegamos à 28ª edição da COP, com resultados importantes, caracterizado pelos acordos nacionais que são apresentados, mas mais que isso, chegamos a um momento importante de transição com muitas certezas, urgências e necessidade de mudança enquanto sociedade. Essa coleção de conhecimento científico ao longo de tantos anos, mais de 50 anos de acordos, negociações, nos trouxe várias certezas, como por exemplo que hoje nós já podemos afirmar que o clima está mudando. Quem confirma isso é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças do Clima, o IPCC, que é o principal fórum de cientistas, são pesquisadores indicados por todos os países. O Brasil tem um papel também bastante interessante, significativo. A vice-presidência do IPCC hoje é feita por um brasileiro, mais especificamente por uma brasileira. E em 9/8 de 2021, o relatório 6, o ciclo de relatório 6, o AR6 do IPCC, que foi chamado Mudanças Climáticas, as bases científicas e físicas científicas das mudanças do clima, mostraram que essas mudanças são sim causadas por seres humanos. Essa é uma verdade irrefutável. Se a gente extrair toda a influência humana e deixar só as mudanças naturais, nós veremos que o clima não estaria mudando de uma forma tão intensa. É importante entender que isso não significa que o planeta está diferente do que ele foi ao longo de todos esses momentos, todos esses anos. O que significa que a estabilidade que a gente conhece dos últimos 12 mil anos, ou seja, toda a evolução da sociedade moderna que a gente tem, é essa estabilidade momentânea na história do planeta que está em risco. E a gente tem acelerado esse processo de mudança, né? O relatório também diz que é irreversível e vão se agravar nos próximos anos. Nos últimos 8 anos, nós tivemos os anos mais quentes já registrados na história. E a temperatura do planeta já aumentou até 1,15 graus acima da média histórica do período pré-industrial. Esse é um cálculo que é feito. A gente pega a base de temperatura antes da Revolução Industrial, entre 1850 e 1900, e compara com a temperatura média atual. E o que a gente sabe é que depois da Revolução Industrial, então a gente já está 1,15 graus acima. Parece pouco 1 grau, mas o impacto disso na mudança do que a gente entende como o clima estável é o que a gente tem sentido hoje. Todos esses estudos também já nos permite afirmar que sabemos o que precisa ser feito. E existem duas frentes de ações contra as mudanças do clima. A primeira dela é a mitigação, que se refere à redução dos gases que provocam esse aquecimento global, os gases de efeito estufa. Assim, a gente consegue evitar ou reduzir a incidência das mudanças do clima sobre a nossa base da cultura, da sociedade, de tudo que a gente entende como planeta hoje. Desacelerando isso, a gente ganha mais tempo para buscar soluções. E a outra frente de ação é a adaptação, porque, como a gente sabe, hoje o clima já está diferente do passado e muita coisa tem nos impactado. A principal mudança atual são os eventos climáticos extremos. A frequência com que eles têm acontecido é muito maior do que era no passado. Se antes um fenômeno de grandes enchentes temporais, furacões ocorria a cada 5 ou 10 anos, a tendência é que esse intervalo de tempo diminua. E o que a gente tem observado é justamente isso. De um ano para o outro, a mudança tem sido muito radical, muito brusca, e os eventos climáticos têm sido mais violentos. Então, a adaptação, a resiliência é importantíssimo para que a gente consiga também enfrentar esse período todo de mudança. Reduzir os impactos e os danos de tudo isso.
É interessante notar como a gente vem mudando o discurso ao longo do tempo. O que era antes só entendido como uma ação ambiental, de proteção da natureza e tudo mais, hoje se torna cada vez mais evidente que é uma ação também de proteção da espécie humana, das bases da sociedade atual. Por exemplo, no final do ano passado, a gente teve ali o relatório de riscos globais, que é um compilado, uma reunião de dados do Fórum Econômico Mundial, que tem representantes do planeta todo. E se nós olharmos quais foram esses itens, a falha na ação climática aparece como principal causa de um risco para a economia mundial, seguida de clima extremo, que é o que a gente já tem vivenciado, e perda da biodiversidade. Danos ambientais humanos e crise de recursos naturais, que aparecem ali entre sétima e oitava, são duas causas também relacionadas às mudanças do clima. E se a gente olhar aqueles que estão colocados como crises ou riscos sociais, que é erosão da coesão social, crise de subsistência e doenças infecciosas, também está relacionado às mudanças do clima. À medida que o clima muda, a gente abre espaço para novas doenças onde antes elas não existiam. Então, doenças que eram de regiões tropicais, por exemplo, começam a ocorrer em regiões subtropicais e temperadas. A erosão da coesão social, quando a gente tem as brigas, as disputas por recursos naturais ou por acessibilidade a qualquer questão de subsistência, gerando uma briga entre grupos. E a crise de subsistência. Talvez o maior risco que nós estejamos correndo hoje é a quebra das cadeias produtivas. Um dos efeitos da mudança do clima é a mudança no que a gente entende de plantio, vamos dizer assim. Por exemplo, o aumento da temperatura tem diminuído a floração do café. Então, é muito provável que as plantações de café que hoje estão concentradas em regiões como Minas, São Paulo, tenham que migrar ao longo do tempo para regiões mais ao sul do país, onde o clima vai estar diferente do que é hoje. Será que nós estamos preparados para sofrer essas mudanças ou para promover essas mudanças? O que a gente precisaria de adaptação para conseguir manter essas cadeias produtivas? E o café é só um exemplo. Isso daí se aplica a qualquer cultura que a gente tem hoje produzindo para manter o alimento na mesa. Bom, e falar sobre a atualidade de mudanças climáticas é falar sobre a COP. Então, trouxe um pouquinho para a gente discutir aqui o que é uma COP, o que é participar de uma COP. A COP, essa reunião, ela na verdade são várias reuniões em um único local, onde a gente tem o ambiente de negociação da ONU, líderes de estados analisam os resultados, os avanços científicos e as alternativas que temos para chegar em conclusões, em ideias, em soluções, mas ao mesmo tempo, paralelo a essas discussões globais, a gente tem todo um evento acontecendo. A COP das ruas, a COP da juventude, a COP das minorias, a COP do ativismo, é o que mais chama a atenção, porque parece que existe um descompasso entre a velocidade da diplomacia para se chegar nos consensos e nas resoluções e a velocidade com que os grupos minoritários, a juventude, os ativistas buscam impor, trazer para mostrar a relevância desse tema para todos nós, né? Uma outra questão que aparece muito claramente nessas COPs é a questão da justiça climática e dos refugiados climáticos. Isso a gente vai começar a ouvir cada vez mais, porque à medida que o clima muda, alguns países, algumas nações, algumas cidades, alguns estados passam a ter necessidades que não conseguem mais ser atendidas. Durante as COPs a gente já enxerga isso. Países interessados em negociar a migração, principalmente países insulares, aqueles países que vivem em pequenas ilhas, que sabem que vão ser engolidos pela chuva, pela elevação do nível do mar e muito antes do mar subir, pelas tempestades que virão, já estão negociando. Quem que vai poder recebê-los? Afinal de contas, eles não querem perder a cultura deles, eles só estão perdendo o território deles por conta de mudanças do clima. Existe uma necessidade muito grande de avançar na educação, no embasamento técnico-científico, na transparência e na agilidade da comunicação, porque esses ambientes também concentram muitas teorias de conspiração, muito negativismo, muito negacionismo, na verdade, e isso tudo só pode ser combatido com ciência e educação.
e uma necessidade de construção de competências de uma transição para a política sobre o tema. A gente tem que ter estratégias mais claras e uma forma melhor de lidar isso com tomadores de decisões políticos, para mostrar a clareza e a urgência, a necessidade de algumas mudanças. Nesses vídeos a gente vê um pouquinho do que acontece fora então da área de negociação da conferência, ações de ONGs, marchas pelo clima, concentrando diferentes pessoas, diferentes bandeiras, diferentes causas. Aqui atrás de mim, a reunião dos países insulares das ilhas que devem ser os primeiros afetados nessa questão dos refugiados climáticos. E aí, como eu falei, mas ficou muito baixinho de ouvir ali, são os países insulares, esses países ilhas que estão ali reunidos para defender então os seus direitos e as suas necessidades. That school, real people like the children, real people like you and me, and it is not taking place at some distant point of time. Essa é Vanessa Nakati, é uma das vozes mais ativas na África. É interessante como o evento também reúne pessoas que dificilmente a gente consegue ter acesso à informação e tudo mais. Então, o evento também aproxima essas pessoas, aproxima essas bandeiras, aproxima essas causas, e você começa a entender o papel de cada um deles, as necessidades de cada um deles nesse processo. A 2-week-long celebration of business as usual and blah blah blah. Aí a fala de Greta Thunberg, talvez hoje a maior voz na causa ambiental entre os jovens, e o famoso blá 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 dela durante a COP de Glasgow, na Escócia, em 2021. Nessa conferência, ela basicamente falava que enquanto os tomadores de decisão estão lá dentro falando um monte de blá blá blá, as pessoas estão morrendo aqui fora por conta de mudanças do clima. Uma fala bastante emblemática e que marcou ali essa questão do ativismo durante todo o evento. Pessoal do Projeto ASA, eu estou aqui com a Chay, nossa representante brasileira que pôde falar com todo mundo na cúpula do clima, e trouxe ela para falar um pouquinho para vocês aí, passar uma mensagem de inspiração para todas vocês que estão começando e vocês também que estão começando o projeto agora. Oi gente, aqui é a Chay Suruí, eu fico muito feliz de saber que vocês estão engajados nessa luta também, e mando muitas forças da floresta, muita garra aqui também da COP, e que vocês continuem esse belo trabalho aí que vocês estão fazendo. Tá joia, muito obrigado, boa COP para todos nós. E essa então é a Chay Suruí, a nossa representante brasileira dos povos originários que pôde falar na abertura da COP lá do Glasgow, na Escócia. Trazendo um pouco da experiência, da expertise, da visão deles também nessa bandeira de proteção natural, da proteção da natureza, de preservação ambiental e de combate às mudanças do clima. Esse gráfico mostra um pouco dessa realidade que eu trouxe um pouco para vocês ali. E, na verdade, é uma forma de representar qual é a percepção de cada uma das gerações do mundo em que está sendo habitado hoje. Se a gente olhar ali embaixo, quem nasceu lá na década de 50, 60, viveu até hoje num mundo bastante estável. Essa urgência da mudança não é tão alarmante para eles, porque, afinal de contas, a maior parte da vida deles, o clima esteve estável. Conforme a gente vai se aproximando do período atual, quem nasceu na década de 80, ou quem nasceu agora mais próximo aí da década de 2010, 2020, tem vivido em um ambiente muito mais instável, muito mais inseguro, muito mais violento do ponto de vista das mudanças. E isso é uma das justificativas das formas de entender por que parece que essa é uma causa dos jovens, por que parece que eles estão sempre muito mais propensos ao ativismo ambiental. Mas, de fato, esse é um relatório, uma ilustração de um dos relatórios da ONU,
que mostra muito claramente isso. Mas a principal informação ali, além de, claro, da percepção das gerações, é olhar daqui para frente. A gente começou essa apresentação falando sobre olhar daqui para frente, né? E a principal conclusão que ela nos traz é isso. As decisões que nós tomarmos agora, a partir de hoje, é o que vai definir qual vai ser o mundo que essas gerações vão viver daqui para frente. A gente tem ali desde muito baixas oscilações, ou seja, um mundo muito mais parecido com o que a gente está vivendo esse ano, até muito altas oscilações, muito altos impactos relacionados ao clima. Essa marca de 1,5 grau está relacionado a isso. O 1,5 grau foi o número que cientificamente se chegou à conclusão de que deveríamos buscar preservar ali, não deixar passar isso até o final do século. O que se sabe hoje é que se mantivermos a temperatura em 1,5 graus, a gente não vai ter tanta mudança assim, mas a partir de 1,5 até 2 graus, o grau de incerteza, o efeito dominó, as consequências de tudo isso se tornam muito mais imprevisíveis. E aí a gente passa a viver num mundo muito mais complicado, muito mais perigoso. Então é isso, guardem essa informação, né? O futuro que viveremos depende das escolhas de agora. Essa é talvez a maior informação quando a gente fala em mudanças do clima. Mais do que explorar as bases, o porquê, os culpados e tudo mais, a gente já não tem mais tempo para estar olhando para trás ali. A gente precisa olhar para o futuro e saber que tudo que a gente vai viver lá na frente depende de escolhas do agora. Vamos dar uma olhadinha no que o Brasil se comprometeu e assim, claro, nós nos comprometemos enquanto nação ali, né? Hoje o Brasil tem metas perante a ONU de reduzir 50% dos gases de efeito estufa até 2030 e 100% até 2050. Isso não significa que a gente não vai emitir nada, mas significa que a gente vai ter um balanço zero ali. De tudo que a gente emitir, vai haver uma compensação para que até 2050 a gente não tenha mais nada de emissão. Essa é a garantia de que a gente vai chegar até o final do século, até 2100, abaixo de 1,5 graus. A gente tem como metas diferentes ali, ou complementares, reduzir 30% da emissão de metano até 2030. E essa é uma discussão muito interessante, porque hoje a emissão de metano está muito relacionada à produção de carne. Porém, mais do que uma decisão baseada no achismo ou qualquer coisa, a gente pôde ver nessas reuniões os próprios produtores de carne, que têm produção sérias e pautadas em soluções ambientais, defendendo essa meta. Defender a redução de emissões na agropecuária não é atrasar o desenvolvimento, não é reduzir a produtividade, pelo contrário, é incentivar quem está fazendo certo. Aqui a gente consegue atingir esse objetivo fazendo recuperação de pastagem, que além de diminuir a quantidade de metano, vai conseguir aumentar a produtividade do pasto, fazendo produções locais, sem grandes viagens, levando a carne de um lado para o outro, que aumenta as emissões. Então, existe como fazer isso, e existe como fazer isso de uma forma muito mais eficiente. A gente também tem como meta zerar o desmatamento até 2028, e esse é uma das entregas que o Brasil tem se comprometido a fazer e tem monitorado e buscado acontecer. E, claro, participar de todos os acordos multilaterais com os outros países para que a gente tenha troca de experiências, trocas de tecnologia, para que a gente avance em tecnologias mais limpas. Hoje a gente tem uma das matrizes energéticas mais limpas do planeta. Precisamos avançar ainda em eficiência energética. A gente ainda tem muito equipamento obsoleto nas nossas casas, nas nossas indústrias. Então, as medidas tanto econômicas quanto políticas, devem vir nesse sentido de fazer com que a gente melhore. E a gente isso tem acontecido. Cada dia mais é comum a gente ver tecnologia de iluminação LED nas casas, e a gente precisa concluir essa transição. Dificilmente alguém vai conseguir comprar uma lâmpada de baixa eficiência hoje. Mas a gente tem que avançar para eliminar qualquer equipamento de baixa eficiência, refrigeradores, ar-condicionado. A gente tem avançado muito em rotulagem de equipamentos, então equipamentos mais eficientes. Tudo isso vai fazer a diferença quando a gente fala em combate das mudanças do clima. Além disso, os setores de transporte,
aço, papel, tem vários desses setores. A gente tem avançado muito rapidamente numa política de mercado de carbono, onde alguns setores passarão a ser obrigados a fazer o controle e a compensação das emissões. Em transporte, a gente, como pessoas físicas, não precisa ser pessoa jurídica, não precisa ser governo, nada. A gente também tem a opção de qual é o combustível que eu estou usando. Enquanto a diferença for só econômica, ou a decisão for só econômica, a gente pode estar emitindo cada vez mais CO2. Então, escolher o combustível, um combustível renovável para os veículos, é tão importante quanto buscar eficiência energética em casa e tudo mais. Separar o lixo, dar a destinação correta, tudo isso ajuda a diminuir o nosso impacto e contribuir com essas metas brasileiras. Então. E assim a gente vai chegando, então, nos finalmente dessa visão geral sobre mudanças do clima atualmente. Sabendo que a nossa capacidade de prever o futuro em relação ao clima, ao ambiente, está cada vez mais diminuída, com essa certeza de que a gente precisa mudar, se a gente quiser chegar num local diferente, com uma certeza de que esse período de estabilidade e de certeza chegou ao fim, e que a ação contra a mudança do clima significa mitigar, reduzir os fatores que aceleram, então, as mudanças e nos adaptarmos para conseguirmos enfrentar esse ambiente novo. A pandemia de Covid-19 nos ensinou o que é um mundo onde as decisões precisam ser tomadas com menos certeza. E agora a gente tem esse desafio de criar pontes para reduzirmos as polarizações, para chegarmos mais rapidamente às soluções possíveis e boas para todos. Qualquer grupo excluído desse cenário de discussão vai levar a um mundo diferente. E um mundo diferente, então, nos coloca num ambiente que a gente não quer estar. Nós estamos buscando a estabilidade. Afinal, o que está em jogo? O que está em jogo são esses 12 mil anos de estabilidade climática do planeta que criou as bases da nossa sociedade atual, da economia atual. Parece um contrassenso, mas se a gente quiser manter a estabilidade, você e eu precisamos mudar. E terá que ser agora. E é isso. Assim chegamos a essa mensagem final. Quando a gente fala em mudanças do clima, a principal informação que eu gostaria de deixar com vocês para refletirem, para replicarem, para levarem para discussão nas salas de aula é o que nós vamos fazer de diferente hoje para garantirmos um futuro melhor amanhã. Muito obrigado, mais uma vez. Me despeço de vocês e vamos para frente.